Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Wellington e nós vamos dar início à disciplina de controle fitossanitário, ok? Essa é a primeira aula, serão 4 aulas, tá? E serão disponibilizadas aí de acordo com a programação, com o roteiro de aulas, combinado entre vocês e a secretaria, ok? Então, o que seria o fitossanidade, né? A disciplina chama controle fitossanitário. Então, o que seria fitossanidade, né? Fitossanidade está relacionada à proteção de plantas contra ataques e pragas de doenças. Sanidade é sadio, né? Fito é planta. Tudo que começa com fito é planta. E sanidade é questão de saúde, né? De uma planta sadia, tá ok? Sadia de que maneira? Contra ataque de pragas e doenças, tá ok? Então, controle fitossanitário, que é a nossa disciplina, é o controle dos organismos que causam danos aos vegetais, as denominadas pragas, tá ok? A gente tem costume de relacionar pragas sempre a insetos, mas saiba que não, praga é qualquer espécie, raça ou biótipo vegetal, animal ou agentes que causam doenças que são nocivos aos vegetais ou aos seus produtos, né? Vegetais, por exemplo, fungos, bactérias, nematóides, insetos, animais e vegetais. Todos estes são considerados pragas, tá? Porém, para ser praga, tem que prejudicar as culturas, né? Tem que invadir e prejudicar as culturas, né? Então, qualquer um desses indivíduos, qualquer um desses seres vivos, né? São considerados pragas, desde que invadam e prejudiquem a lavoura, né? Um simples gafanhoto não será uma praga, mas desde que ele invada uma cultura, invada a lavoura e prejudique essa lavoura, ele passa a ser uma praga. Outro detalhe, tem que ter abundância de indivíduos, né? Como nós vemos na foto aqui, uma formiga não é uma praga, por quê? Ela por si só não é capaz de prejudicar a cultura, né? Porém, uma superpopulação de formigas, sim, essa é prejudicial à cultura. E assim com todos os tipos de invasores, né? Independente da praga, uma superpopulação de planta daninha, uma superpopulação de ratos no armazém. Um rato não é prejudicial ao armazém. Agora, uma superpopulação de ratos é prejudicial ao armazém e isso é uma praga também, tá ok? Então, lembre-se disso, que pragas não é somente inseto, apesar da gente comumente se relacionar a pragas somente como inseto, tá? Então, praga é tudo que invade, prejudica a lavoura e esteja em superpopulação, ou seja, a sua população esteja fora de controle, tá ok? E como eu disse, população fora, né, de controle, como seria? Por que eu estou me relacionando a nível de população? Porque conforme aumenta a população da praga, diminui a minha produção. Tá aqui a importância disso para nós, né? Para nós que trabalhamos com agricultura. Olha aqui, aumenta a população da praga e diminui a produção, tá? Então aqui entra alguns critérios chamados nível de dano econômico, nível de controle, nível de equilíbrio. Vejamos aqui, ó, a densidade da praga, ou seja, a quantidade de praga nessa coluna e nessa linha, o tempo. Então vamos pensar assim: essa aqui é a densidade da praga, né? De acordo com o passar do tempo, é a população da praga. A população da praga, aqui nessa linha, ela está em nível de equilíbrio. O que quer dizer nível de equilíbrio? É aquele nível onde não causa dano à nossa lavoura, ou seja, a população está em equilíbrio, vivendo em harmonia com a lavoura e não causando prejuízos, tá? Quando essa população vai subindo e atinge essa linha, que é denominada linha de nível de controle, aqui nós temos que entrar com algum método de controle de pragas, né? Por quê? Para não deixar chegar nessa última linha de nível de dano econômico,
tá? Então, o nível de dano econômico, que é essa linha maior aqui de cima, é quando o prejuízo que essa praga nos causou já é maior do que o próprio custo de controle, ou seja, nós já perdemos a época de controle, o nosso prejuízo já é maior do que a gente iniciar o tratamento nesse momento, tá? Então, que hora que eu começo a controlar? Quando eu chego aqui nesse nível de controle. E aonde eu tenho que permanecer? Aqui no nível de equilíbrio. Então, bateu o nível de controle, eu faço uso de algum método de controle, que nós vamos falar, e mantenho aqui no nível de equilíbrio, tá? Então, se eu não inicio o controle nessa linha, vai bater aqui no meu nível de dano econômico, que é onde o meu estrago já está feito na minha lavoura, tá ok? Então você vai falar, mas qual que é o nível econômico de tal cultura e tal praga? Existe, tá? Já definido qual é o nível de dano econômico e qual é o nível de controle para a maioria das pragas, né? Para todas as pragas principais, para as culturas principais, tá? Nós vamos estar falando de alguma delas nas próximas aulas, tá ok? Então, tá aqui o que eu disse, nível de dano econômico é quando o custo já está elevado, já está maior do que o custo para controle. O prejuízo já não compensa o controle, tá ok? O nível de controle é quando a população, por exemplo, de um inseto chega no nível onde ele deve ser controlado para não atingir o nível de dano econômico, e o nível de equilíbrio é aquela densidade, aquela população de praga, onde mesmo convivendo por um longo período de tempo entre a praga e a lavoura, não causa prejuízo econômico para a cultura, tá? Então, como que eu sei? O que eu tenho que fazer para saber em qual nível de populacional da minha praga? Eu tenho que fazer os monitoramentos, tá? Então, vai ser o motivo de outra aula a gente dizer quais são esses níveis de dano econômico para algumas culturas. Eu vou citar alguns exemplos, algum nível de controle para algumas culturas. Então, como que eu tenho? O que eu tenho que fazer para determinar, para saber qual o meu nível nesse momento? Eu tenho que fazer um monitoramento, tá ok? Por quê? Eu não vou nunca eliminar essa praga, porque ela é mais antiga do que a lavoura. Com certeza ela chegou primeiro. Então eu tenho que manter essa praga em nível de equilíbrio, convivendo no meio ambiente. Eu nunca vou eliminar, extinguir essa praga da lavoura, da agricultura e do meio ambiente, tá ok? Então eu tenho que conviver em nível de equilíbrio. E quais são os níveis? Né? Aqui só um exemplo da gente dizer quantas pragas nós existem, né? Causando danos de até 40%. Então, para o produtor, não é uma tarefa fácil, porque o número de inimigos é muito grande e os prejuízos por ele causados também são muito grandes, tá? Então, quais são as medidas de controle? São todas essas, né? Nós vamos estar comentando cada uma delas, aonde o método legislativo, principalmente ao serviço de quarentena, o que é? Quando algum material biológico vem de outros países, dentro de contêineres ou armazenado de outra forma, esse material precisa passar por um serviço de quarentena e alguns tipos de tratamento, principalmente a fumigação, que é a nebulização de produtos, né, defensivos dentro dos próprios contêineres que chegam de navio. Isso é obrigado antes de qualquer material vegetal adentre em nosso país. Por quê? Para não trazer pragas, né, importadas que nós não temos aqui. Nós não temos plantas resistentes a determinadas pragas, então é um perigo que entre indiscriminadamente qualquer tipo de praga no nosso país, tá ok? Controle mecânico, são esmagamentos, catação, né, derrubar a lagarta, balançar um pé, algum arbusto de alguma plantação e fazer uma catação, né? Então isso é controle mecânico. Controle cultural, a gente usa bastante o eliminador de soqueira na cana, ou seja, isso eliminação de soqueira é um método cultural, tá? Fazer uma rotação de cultura, utilizar a muda sadia, ou seja, mudar a época de plantio, fugir da época de determinada praga, isso é um método cultural de controle de praga. Tá? Método de resistência das plantas, nós temos plantas resistentes a determinadas doenças e pragas, tá? Pode ser transgênicas, como não. Nós
Temos plantas transgênicas resistentes a pragas e a alguns invasores. E temos plantas que são resistentes com o próprio melhoramento, sem ser plantas transgênicas, tá ok? Métodos por comportamento, que são hormônios, feromônios que atraem alguma praga e a gente faz o controle dela através de atração pelo seu próprio comportamento. Controle físico, inundação e fogo, né? O fogo era bastante utilizado na cana e mantinha a população de cigarrinha no seu nível de equilíbrio, né? Então, a cigarrinha sempre existiu, por exemplo, mas nós tínhamos um método de controle físico que era o fogo. Então, não fazendo o uso do fogo, a população de cigarrinha aumentou, tá? Então, não é que a colheita mecanizada trouxe a cigarrinha, não, ela já existia. Ela apenas subiu de nível de equilíbrio para nível de controle, muitas vezes nível de dano econômico, por não ter mais um dos controles muito eficiente no controle da cigarrinha, que é a queima, que é classificado como um método físico de controle. Métodos biológicos, né, que são através de inimigos naturais, que podem ser parasitas, que utilizam a praga como hospedeiro para completar o seu ciclo biológico, e existe métodos de controle biológico predador, que é aquele que mata a presa, geralmente para se alimentar dela. Tá? Então, nós temos parasitas e predadores. E temos os métodos químicos, né, que nós vamos falar um pouco mais nas próximas aulas. E aqui está uma característica, um conceito muito atual e utilizado, muito importante, que deve ser utilizado com certeza, que é o manejo integrado de pragas. Inclusive, vai ter um texto para vocês fazerem uma leitura sobre um pouco mais de detalhes sobre o MIP, que é o manejo integrado de pragas. O que, que é? É a utilização de todos os tipos de controle, tá? A gente faz uso de cada um deles dentro da possibilidade e da existência de um método de controle alternativo, ou seja, entre um desses, para no fim chegar no controle químico, né? O controle químico a gente sempre deixa ele para o final, né? Primeiro a gente tem todos esses outros métodos e muitos deles altamente eficiente, com custo abaixo, tá? Então a gente nunca deve fazer uso de um tipo só de controle. A gente faz uso de todos os tipos de controle existente. Então isso que é chamado de manejo integrado, ou seja, você integra diversos tipos de controle daquela praga. Tá ok, pessoal? Então, para a aula de hoje, o que eu tinha a dizer é isso, e a gente volta a se encontrar na próxima aula. Tá ok, pessoal? Um abraço a todos.